cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Paulinho, aí da galera que tá fazendo a brincadeira, quem é o mais corneteiro de todos? O mais corneteiro? João. Ó, o Paulinho falou que você é o mais corneteiro. Quem é que tá mais tentando passar a perna aí nos desafios? Esse cara tem nome e sobrenome, Michael. Olha a careca dele ali, ó, brilhando. Olha lá, ladrãozinho de mão cheia. João falou que tu é o que tá tentando Eu sou do passar a jogo, perna eu em sou do todos. jogo, eu ganho Quem tudo é o mais mesmo. chororô? Quem é o que só O mais reclama? chorão é o João. João? Ele não aguenta, ele perde todas pra mim. Ganhei todas dele hoje. O Michael falou que tu é o mais chorão, que só reclama de perder. Sim. Quem é o que mais come aí no elenco? Olha pra ele ali, ó. Hugo Moura. Hugo, o Michael e o João falando que você é o que mais come. Quem é o mais mentiroso do elenco? Falaram que tu é o mais mentiroso. Eu não sei mais o que fazer, velho. Quem é mais sincero é punido aí, ó. Falei a verdade sobre o Hugo, falei a verdade sobre o Michael. Paulinho Não, falou a você verdade sobre mim, que eu não concordei, totalmente equivocado naquilo que ele falou. E aí sou culpado agora pros três. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você está aqui no canal Vascaíno desde sempre. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia 28 de outubro de 2024, nessa segunda-feira. Segunda-feira qual no dia de hoje à noite, né? Nosso Vasco entra em campo diante a equipe do Bahia, Vasco da Gama e Bahia, partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos abordar esse assunto do jogo, esboçar aqui possíveis, prováveis escalações tanto do Bahia quanto do nosso Vasco. Vamos falar sobre a questão aí mais uma vez dos ingressos, né, para essa partida, sobre aí quem sabe quem pode ser o substituto de Pablo Verratti que está suspenso, não vai para esse jogo, para essa partida. Vamos falar também sobre a tabela do Campeonato Brasileiro e resultados dos jogos que já tivemos no último sábado, lembrando que ontem, domingo, não tivemos jogos pelo Campeonato Brasileiro em função das eleições municipais Brasil afora. Vamos falar também das meninas da colina e do nosso basquetebol. Então vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, é isso aí, né? Bom dia para vocês aí que estão indo trabalhar, que estão indo para o seu colégio, para você que fica em casa, você que está nos assistindo nesse início de madrugada, você que já nos assiste já quase na altura do horário do almoço. Independentemente, ótimo dia para todos nós e ótima semana, que Deus nos abençoe, tá, gente? Hoje o Vasco entra em campo às 9 horas da noite com transmissão aí do Premier. Não só o Vasco, mas também teremos Cuiabá e Corinthians, né, no duelo dos desesperados em relação à zona do rebaixamento. Daqui a pouco a gente vai falar dessa situação aí de tabela, zona do rebaixamento e resultados, né, dos jogos que tivemos no último sábado. Agora eu quero dar início ao nosso conteúdo abordando o jogo já entre Vasco da Gama e Bahia em relação à venda de ingressos, né? Por exemplo, nós tomamos conhecimento
na semana passada, de que o Vasco, que os ingressos teriam se esgotado em apenas 4 horas ali, ou um pouco mais, ou um pouco menos, já teria acabado todos os nossos ingressos para esse jogo, ok? Beleza? Bacana. Porém, todavia, entretanto, na noite de ontem, aí domingo, no fim da noite de ontem, a diretoria do Vasco disponibilizou um lote extra de ingressos para esse jogo. Aí a gente fica tentando entender como é que o ingresso acaba na semana passada, e agora a diretoria coloca um lote extra. Então, peraí. Então, o que acabou, na verdade, não tinha acabado, porque agora apareceu o lote extra. Não estamos falando de um estádio para 50, 60, 70 mil torcedores. Infelizmente, cabia 40, reduziu para 29, 27, 26, 24, 22. Agora, menos de 21 mil pessoas no atual São Januário, por conta aí do JEP, do Corpo de Bombeiros, N situações que, na minha opinião, são inexplicáveis. Eles falam, mas não dão nenhuma explicação plausível para o Vasco não poder colocar aí seus habituais, que já vinham colocando aí 22, 23 mil torcedores na Colina Histórica. Fato é, tem muito torcedor reclamando, e reclamando com razão. Tem torcedor que comprou ingresso para ele, para a esposa, quando chega na hora de pegar a gratuidade para o filho, não tem gratuidade. Aí chega na hora do jogo, é 16 mil pessoas dentro de São Januário, 17 mil. Para onde vai esses outros ingressos? Então, eu já venho falando há vários jogos aqui, vou falar de novo. Tem gente que fica dodói quando eu falo, tem gente que acha ruim quando eu falo. As pessoas têm que começar a saber separar as coisas. Tá? Aí fala, bom quando era 717. Não, pior ainda. Era horroroso, mas uma coisa não inibe a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Sabe que a turma gosta de acompanhar o erro daqui para poder encobrir o erro de lá. Não é assim. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu já falei e vou repetir. Eu tô aqui para defender os interesses do Vasco da Gama e do torcedor do Vasco. Você aí, meu amigo e minha amiga. E quem tá dodói com essa situação que eu tô falando, me desculpe. Então, ou não é Vasco, ou tá fora da casinha. Porque tem parada errada acontecendo. Todo jogo o ingresso acaba. Chega na hora do jogo, é 16, 17 mil pessoas só dentro de São Januário. Para onde está indo 2, 3, 4 mil ingressos todo jogo? Álvaro Silva é cambista, tá? Mas como que esses caras têm acesso ao ingresso? Álvaro Silva é sócio torcedor, que tem ali o sócio estatutário, que tem um plano dinamite eterno, que pega ali 5, 6, 10 ingressos. Tá, mas por que o Vasco não revê isso? Por que o Vasco não bota um limite? Porque aí fica fácil, vou falar de novo. Hoje em dia descobriram o caminho das pedras. Paga-se lá R$2.500 por ano para ter um plano desse, tá? E aí o que acontece? Chega na hora do jogo, você paga 20, 30 reais só e pega aí 5, 6, 7, 10 ingressos, sei lá, que seja. O que os caras estão fazendo? Vendem os ingressos por 100, 150, 200 reais. Os caras descobriram que ser sócio do Vasco é uma mina de ouro. Os caras descobriram que se você fizer um plano alto, você pega um montão de ingresso, você vende aqueles ingressos e com 1 ou 2 meses ou 3 ou 4 jogos do time, você paga o seu investimento inicial, você tem o resto do ano para usufruir do plano de sócios e ficar ali, ó, mamando na teta do clube. É o que está acontecendo. Tá? Não é denúncia de crime, isso não é... Eu não estou aqui denunciando um crime, eu estou aqui falando para vocês uma malandragem, vamos dizer assim, no linguajar do brasileiro. É uma brecha que o próprio plano de sócios do Vasco está dando. Tem gente bem intencionada que usa dessa brecha para ajudar vascaíno. Aquele amigo que não tem como ir no estádio, que não tem plano de sócio, que não tem dinheiro para pagar o valor integral... Aí pega dessa vez, não, meu camarada, vem cá, eu tenho um plano aqui, ó, eu consigo ingresso por 20 reais lá, me dá 50 aí, pode levar. Assiste seu jogo lá, vai lá, seja feliz. Ou o mesmo valor, preço de custo, me dá seus 20 aí, dá 30 aqui, vou pegar para você por 30, mesmo valor que tá lá, pronto, valeu. Só que a grande maioria que usa desse plano é para ganhar dinheiro em cima do torcedor do Vasco. Aí o que acontece? Muita gente não se submete a pagar aí um valor exorbitante no valor do ingresso original, acabam não comprando, ou os caras acabam sendo um olho grande, acabam fazendo aí, pegando muito ingresso, não conseguem repassar, não conseguem revender esses ingressos, o ingresso morre no bolso desses caras.
E aí o Vasco recebe uma mixaria por esses ingressos, deixando de vender o ingresso por 50, 70, 80, 100 reais para o torcedor comum. E o estádio nunca fica efetivamente lotado. Então isso precisa ser revisto. Isso precisa ser revisto. Tá, gente, agora ainda se tratando do jogo, né? É o seguinte, Pablo Verratti está fora dessa partida, ele que levou o terceiro cartão amarelo diante a equipe do Cuiabá. Não só ele, mas também o nosso meio-campista Hugo Moura, né? Diante dessas duas lacunas na nossa equipe, o nosso treinador tem a dura missão de achar um substituto à altura. Com todo respeito aos atletas do plantel do Gigante, hoje não temos, né? Temos bons jogadores que podem ali ajudar aqui ou ali, mas não no mesmo nível técnico, né? Infelizmente não temos. Queria eu ter, né, digamos aí um Davidson, por exemplo, no plantel para estar substituindo hoje aí o Verratti diante o Bahia, né? Assim como o Atlético Mineiro tem o Davidson, né? Queria eu, por exemplo, ter aí um outro meio-campista à altura para quando sair o Hugo Moura ou sair o Matheus Carvalho, ter um outro cara ali para brigar por vaga, sabe? Revezar um jogo sim, um jogo não, tá ali jogando, brigando. Infelizmente no nosso elenco a gente não tem. Uma pergunta que eu faço para você, torcedor e torcedora do Vasco, porque agora tem muita gente que fica dodói. Quando eu falo do Pedrinho, tem gente que fica dodói comigo. Uma coisa aqui. O Souza, o que o Souza está fazendo no Vasco? Nunca pode jogar? Nunca pode jogar? Não sei. Será que ele vai para o jogo? Será que vai ser titular? Vai ficar no banco mais uma vez? Mais uma vez? Será, meus amigos? É o grande ponto de interrogação. E jogador que está sendo especulado para jogar no lugar do Verratti é o Ryan, pasmem os senhores, ou o Alex Teixeira, que não é centroavante. Alex Teixeira mal vem conseguindo desempenhar na posição dele, que é ali de meia atacante, caindo pelo lado esquerdo do campo. Ele mal consegue desempenhar. Será que vai dar certo como centroavante? Como homem de área? Não sei. Provavelmente, se o Alex Teixeira for para o jogo, ele não deve executar a função de centroavante, de homem fixo, fazer pivô, levar pancada. Não. Ele deve jogar ali um pouco mais, uma linhazinha para trás, fazendo um papel de falso 9. Ou talvez formando dupla de ataque com mais algum jogador. Possivelmente com o próprio Ryan ou com o Emerson Rodrigues. A gente não sabe. Quiçá, talvez, com o Payet, com o Coutinho. Pode ser. Pode dar certo? Pode. Como pode não dar também, até porque o Vasco não vem jogando com essa formação, com essa formatação dos jogadores, com esse esquema posicional a temporada inteira. O Vasco vem jogando a temporada inteira num 4-3-3 ou 4-2-3-1. Mas sempre com o Verratti sendo o homem base do ataque. O homem base que puxa marcação, que cria jogadas, que muitas jogadas são criadas em prol do próprio Pablo Verratti. Seja através do meia de construção, construindo uma jogada ali, rompendo a linha do meio campo, entregando a bola para o Verratti, ou seja, os jogadores de lado de campo, né, entregando essa bola, fazendo passe para o meio do campo para o Verratti, ou a bola lá na linha de fundo, alçada na área, com o famoso cruzamento, chuveirinho. Né? Mas sem o Verratti, como faremos? Especulou-se durante o fim de semana que talvez o GB poderia fazer essa função. Eu, particularmente, daria uma chance para o GB. Mas o GB viajou com o plantel do nosso elenco sub-23, os aspirantes, para jogar pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Com isso, ele não será relacionado para o jogo de hoje. Então, são essas coisas que o torcedor não entende. Aí quando eu vou reclamar aqui do Pedrinho, muita gente fica dodói. Ah, você não sabe o que está falando. Ah, você só reclama. Ah, não sei o quê. Para quem gosta de ouvir notícia gostosinha, assiste aí 3, 4, 5 canais de YouTube que falam de Vasco aí todo dia, que todo dia só notícia maravilhosa. Comemora a família, ótimas notícias, agora vai, né? E não sai, é mais do mesmo. Continuem sendo enganados. É a frase que eu sempre falo. Cada um tem um Vasco que merece. Porque muita gente não presta atenção no que eu falo. Eu faço um vídeo de 50 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, assiste um recorte de 2, 3, 4, 5 minutinhos e quer vir pagar de sabidão. Eu sei que 99,99999 de vocês não. Mas tem uma minoria aí que quer dar uma de engenheiro de obra pronta. Tá ficando até chato, já tá perdendo até a graça de falar algumas coisas do Vasco, tá ficando chato. É muito mimimi, é muita nutelagem.
A gente vai aqui fazer uma crítica construtiva para o presidente do clube. Ah, você não sabe o que está falando. Ah, deixa o presidente trabalhar. Ah, o Salgado era bom, né? E não sei o que. Não é nada disso. Nunca falei que Salgado foi bom pro Vasco. Nunca falei que Campelo foi bom pro Vasco. Nunca falei que 777 foi boa pro Vasco. E nunca vou falar. Porque efetivamente eles não foram bons pro Vasco. Agora, o fato dessa turma toda não ter sido bom pro Vasco não anula o outro fato de que o Pedrinho, apesar de fazer muitas coisas boas desde que chegou, vem deixando a desejar também em outras coisas. É simples assim, gente. Se fosse o Levenciano, eu também estaria elogiando em pontos elogiáveis e criticando em pontos criticáveis, passíveis de crítica. Porque é assim que se constrói um clube. Porque hoje em dia a sociedade está acostumada a só ouvir guerre-guerre, a só ouvir elogios. Não estão acostumados a ouvir a verdade, uma crítica para ser construtiva. Se alguém chega para mim no meu trabalho e fala, olha, isso que você está fazendo tá legal, mas vem cá, meu amigo, vou te dar uma dica maneira. Faz assim, 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 pô. Você vai ver, mano, vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser humilde. Tem que ser humilde. Fala, pô, irmão, obrigado, mané. Vou tentar fazer aqui para ver qual é que é. Depois eu te falo. Aí vou lá, faço, deu certo. Pô, brigadão, viu? Fortaleceu. Pô, obrigado mesmo, eu não sabia, né? Vivendo e aprendendo. Até hoje aí eu apanhei fazendo desse jeito, você me explicou. Pô, valeu, cara. Vou guardar aqui na minha memória, no coração. Vou sempre lembrar que você me deu essa dica. Tamo junto. Precisar de mim, tamo aí. E no futebol não é diferente. Por que nós não temos o direito de reclamar, de criticar alguma situação que a gente entende que não está legal? Agora, não significa que quando eu critico, por exemplo, o nosso presidente por não trazer um centroavante, por não trazer um zagueiro, eu sei que não tem dinheiro, mas a gente sabe também que outros jogadores chegaram e custaram dinheiro para o Vasco, que não estão jogando. Souza, Alex Teixeira, por exemplo, são exemplos aí básicos, rasos dessa situação. Aí tem gente que já fica dodói quando eu falo. Mas olha agora aí o tamanho do desafio. Aí sabe o que acontece? Se Deus nos livre e guarde, o Vasco não joga bem, ou joga bem, mas enfim, o resultado não vem, ou empata ou perde para o Bahia dentro de casa, claro, todo mundo vai ter sua parcela de culpa dentro de campo, o Paiva vai ter a parcela dele também, ok. Só que aí vão dizer que o Paiva é péssimo treinador. Aí vão dizer que o volante que jogar no lugar do Hugo Moura não pode jogar no Vasco. Aí vão dizer que o atacante que jogou no lugar do Verratti não pode jogar no Vasco. Mas não vão na raiz do problema. E qual que é a raiz do problema? Quem contrata. Porque quem colocou o Alex Teixeira no Vasco? Não fui eu. Não foi você, torcedor. Quem colocou o Souza de volta no Vasco? Fomos nós? Não fomos. Quem que não trouxe um centroavante pro Verratti quando nós todos falávamos, ó, se o Verratti ficar fora não tem peça de substituição à altura? Eu, por exemplo, falei a janela inteira. O maior problema do Vasco é a zaga. Tá chegando ponta direita, tá chegando ponta esquerda, tá chegando meio atacante e não chegou zagueiro. E a janela fechou e não chegou. E aí depois que a janela fechou, a diretoria falou, não, a gente vai buscar no mercado. Alguém sem contrato aí, e não buscaram ninguém. Conclusão, fomos eliminados da Copa do Brasil por conta de falhas pessoais, falhas individuais na zaga. Ficamos aí quase 2 meses sem vencer no Campeonato Brasileiro por falta de criatividade no setor de ataque, porque o meia que foi contratado não estava podendo jogar, ou não estava sendo colocado por opção técnica, que é o Maxime Domingues, porque o volante Souza, a mesma coisa, e quando entrou conseguiu ser expulso com 5 minutos, e porque a gente não tem zagueiro. Aí eu dei essa volta toda para vocês entenderem que quando eu critico, não é porque eu sou anti-Vasco, não é porque eu sou contra o Pedrinho, muito pelo contrário, é porque eu sou muito Vasco. É porque eu quero o sucesso do Pedrinho. Portanto que eu não estou aqui ofendendo a pessoa física do Pedrinho. Eu não estou aqui ofendendo os jogadores, muito menos o nosso treinador. Só que é muito engraçado, porque se o Vasco ganha, todo mundo fala que tá bom. Se o Vasco perde, muita gente fala que ninguém presta mais. E não é por aí. Só que a gente tem que ponderar também que existem erros que são dentro de campo, existem erros que são na beira do campo, que é da comissão técnica e do treinador, e existem erros que são administrativos, que vêm de cima, que no caso é do nosso presidente Pedrinho. Assim como tem acertos também que vêm de dentro do campo, tem acertos que vêm na beira do campo, comissão técnica e treinador, e tem muitos acertos também que vêm da administração.
do nosso presidente Pedrinho, como por exemplo quando ele tirou a 777 lá no início, foi um acerto. Quando ele pediu recuperação judicial, foi um acerto. Quando ele não entrou em leilão aí para poder pagar aí mais de R$1 milhão para jogador que não vale nem 500 mil, foi um acerto. Agora, tem alguns erros que a gente fica chateado. Então, a galera tem que começar a ponderar. Tem que colocar um pouco mais a mão na consciência, assistir o vídeo inteiro, para ter autoridade quando vai reclamar. Porque quando eu vou trazer uma notícia para vocês, igual por exemplo da carta aberta que eu li aqui na sexta-feira, eu li a carta aberta inteira com vocês. Para depois dar a minha opinião, para eu ter autoridade no assunto, e mesmo assim às vezes a gente erra. Mas eu li e dei minha opinião em cima do assunto. A situação envolvendo a reestruturação da SAF, a gente esmiuçou aqui. A situação envolvendo São Januário, tem torcedor do Vasco que adora bater, adora xingar, adora reclamar, adora pagar de inteligentão na rede social, mas até hoje não sabe, por exemplo, explicar para outro colega na rua o que é o potencial construtivo. E não é por aí. Agora, tudo isso que eu estou falando não vai eximir, por exemplo, que o Salgado tem que pagar pela péssima administração dele no Vasco, de uma forma ou de outra, ele vai ter que pagar, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar para ele, tem que chegar. O Campelo também, o Júlio Brandt, o Duque Estrada, o Osório, o Mussa, toda essa galera. E a gente está aguardando o Pedrinho, vamos ver o que ele vai conseguir fazer nesse processo de reestruturação da SAF, nessa obra de São Januário. No final do ano, montagem de elenco, dispensa, contrata. Tá, gente? Então, só para vocês entenderem, voltando para o jogo, quem poderá nos ajudar agora? Tomara que Rafael Paiva tire o coelho da cartola. Complicou. Tomara que o Vasco hoje jogue um por todos e todos por um. Todo mundo correndo, se doando, marcando, se ajudando. Povoando o meio-campo ali para evitar que o meio-campo do Bahia tem muita qualidade. Para a gente sair de São Januário hoje à noite com essa vitória. Com mais esses 3 pontos na conta do nosso Vascão. Chegando aí a 44. Temos 41 pontos hoje. É 41 não? Deixa eu ver aqui. Qual é? 41. Não, 40, desculpa. Chegando a 43 pontos. Passando o Galo Mineiro que tem 41. Diante dessas situações todas, já que eu falei tudo isso, quero falar com vocês aqui agora sobre as prováveis escalações do Vasco para o jogo de logo mais. Bora lá então. Então, gente, olha só. A possível escalação do Vasco, do Bahia, perdão, nosso adversário, deve ser o goleiro Marcos Felipe, o Santiago Arias, a dupla de zaga com Gabriel Xavier e Canu, né, e o Luciano Juba. O meio-campo com o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Um ataque com Tassiano e Everaldo. Então eles têm um meio-campo de qualidade, né? 4 jogadores aí, meio-campo bem povoado. Mas a defesa do Bahia está entre as defesas mais vazadas também da competição. Tá? E o ataque vem dando aquela patinada, vem deixando um pouco a desejar. Pode ser que o Vasco consiga, com o apoio da nossa torcida, empurrando, cantando até o final. Pode ser que sim, eu acredito tranquilamente numa vitória do Vasco, nem que for de 1-0 de novo. Como disse o Rafael Paiva na última entrevista, ele foi muito feliz no que ele falou. Ele falou, o jogo não encaixou de novo, mas 1-0 para nós foi goleada. Então hoje é a mesma coisa, se o jogo não encaixar, mas se for 1-0, é goleada. Tá ótimo. Daqui para a reta final do Campeonato Brasileiro, não estou esperando futebol bonito, não estou esperando jogada plástica, não estou esperando aquele olé, goleada 4-5-0, não. Se o Vasco aí a cada 3 jogos ganha 2 joguinhos aí de 1-0 e perde um ou empata, tá lindo. É Sul-Americana e talvez uma Libertadores. É por aí, como se parla em italiano, piano piano se va lontano, né? Como se fala em italiano, devagar, devagar se chega lá. Né, galera? Então, essa aí é a provável equipe do Bahia treinada pelo Rogério Ceni. Se tratando de Rogério Ceni, o Vasco não tem um retrospecto foi bom, hein? Um retrospecto tão favorável contra as equipes do Rogério. Mas eu acho que hoje a gente vai quebrar esse tabu, não vamos?
vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Meus amigos, brincadeiras à parte, o nosso Vasco deve vir a campo com Léo Jardim, PH ou Puma Rodrigues, João Vitor e Léo na dupla de zaga. Lucas Piton na lateral esquerda, ele que foi poupado no último jogo no início, né, estava desgastado, depois entrou no segundo tempo, até que bateu o escanteio que originou o gol do Vasco. No meio-campo, no lugar do Hugo Moura, pode ser que seja Juan Esforza ou Souza, né? Vamos ter que aguardar. E aí, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho ou Dimitri Payet. O Coutinho tem qualidade, é inegável, tem um bom chute, tem um bom drible, mas ainda não conseguiu entrar naquele ritmo, né? Tem forma física, tá fininho, coisa e tal, mas não tá com aquele ritmo de jogo, né? Para aguentar os 90 ali, coisa e tal, mas é aquilo. Quem tem dois tem um, né? Então, se o Coutinho conseguir jogar muito bem um tempo, o Payet pode jogar o outro tempo também. A gente vai ter aí dois caras de qualidade durante todo o jogo, né? Ou pode ser também, a gente não sabe, que o Rafael Paiva inove alguma coisa na escalação. Aí para o setor de ataque, a gente especula que deve ser o Emerson Rodrigues de um lado, o Maxime Domingues do outro, e o Ryan ou o Alex Teixeira fazendo um papel de 9 ou falso 9. Tá? Acredito eu que se o Maxime Domingues for jogar, eu acredito que o Vasco não deve jogar num 4-3-3. Talvez o Vasco jogue num 4-4-2, com o Maxime ali fazendo uma dupla ao lado do Felipe Coutinho, formando um losango no meio campo, né? E com a bola no pé ou sem a bola, no momento de ataque, né? Atacando mais os espaços, né? Dando mais profundidade para o setor de ataque, atuando ora ou como falso 9, ou por uma ponta direita, ou pela ponta esquerda, mas não fixo como um extremo. Eu acredito, não sei, pode ser que o Paiva já venha treinando com esse esquema com o Maxime Domingues e ele entre realmente como ponta direita ou ponta esquerda, mas não é a dele, né? Não é a dele. Ou, por exemplo, o Vasco pode aí jogar, por exemplo, com Coutinho e Payet, né? Colocando o Payet ali mais à frente, livre, fazendo um papel de falso 9, livre, com qualidade, com liberdade para entrar e sair da área, né? Deixando o Emerson Rodrigues e, por exemplo, ali ou o Maxime Domingues, enfim, ou até mesmo o próprio Coutinho fazer a criatividade ali pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Mas para esse jogo que eu estou falando aqui, seria necessário que o Hugo Moura tivesse em campo para marcação. Porque aí, imagine, sem o Hugo Moura, com Coutinho e Payet, né? Praticamente menos 2 em campo. O Esforza ele marca bem, tem hora que não marca, tem hora que marca, tem hora que não marca, é complicado, não dá para saber. E o Souza é um grande ponto de interrogação, se ele vai para o jogo ou não, e se vai jogar bem ou não. Então eu acho muito arriscado no jogo de hoje entrar com Payet e Coutinho, por conta do meio campo que pode ficar desguarnecido. Então acredito eu que o Paiva deve entrar realmente ou com Coutinho ou com Payet, e ele deve povoar mais o meio campo. E eu acredito que ele deve fazer isso, tá? Essa é a minha opinião. Se ele entrar num 4-3-3 e não povoar o meio-campo, a gente já viu aí vários jogos que o Vasco jogou com Coutinho, Esforza e Payet no meio-campo. Não, Payet não, perdão. E Matheus Carvalho não deu certo, não deu tanto certo, não encaixou bem a marcação, tá, gente? Essa é a minha opinião. Vamos ter que aguardar aí. Fato é, Rafael Paiva tendo que descascar esse abacaxi aí na unha, né? Na unha para tentar aí reencontrar essa equipe do Vasco que sofremos um duro golpe. Perdemos 2 jogadores importantíssimos, né, gente? Agora é o seguinte, meu palpite para esse jogo é 1-0 Vasco. Isso aí, pronto, simplesinho mesmo, 1-0 é goleada, tá? O retrospecto entre Vasco da Gama e Bahia, foram 80 jogos na história entre Vasco e Bahia, sendo 29 vitórias do nosso Vasco, 21 empates e 30 vitórias do Bahia. Hoje tá na hora do Vasco igualar essa parada aí, hein? Deixar tudo igual, hein? Se o Vascão ganha, 30 vitórias pro Vasco, 30 pro Bahia e 21 empates, né? Seria maravilhoso, vamos torcer para que dê Vasco, aí a gente chega aos 44 pontos. Se tratando de pontos, quero falar com vocês dos jogos da última rodada não, do fim de semana e da tabela. Olha só, tivemos aí no sábado Grêmio e Atlético Goianiense 3-1 para o Grêmio, tivemos a vitória do Vitória da Bahia por 2-1 em cima do Fluminense, o Flamengo ganhou do Juventude no Maracanã por 4-2, Palmeiras e Fortaleza ficaram empatados em 2-2,
Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Cruzeiro tomou 3-0 do Furacão em Coritiba. O Galo Mineiro tomou de 3-1 jogando em Minas Gerais para o Internacional. E o Criciúma empatou com o São Paulo em 1-1 com um golaço, né, de um jogador do São Paulo ali, o Lisieiro. O São Paulo estava perdendo até o fim do segundo tempo, aonde encontrou um golaço, um belíssimo chute de rara felicidade de fora da área, que deu o número final para a partida de 1-1. E o Botafogo, que segue mais líder do que nunca, que venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0 lá no Nabia de Chedi. Então, meus amigos, teremos aí hoje à noite Cuiabá e Corinthians às 7 horas da noite na Arena Pantanal, Vasco da Gama e Bahia às 9 da noite no Rio, em São Januário, fechando a 31ª rodada. E aí, com esses respectivos resultados, até o momento que eu estou gravando, né? Lógico, depois do jogo, a tabela pode ser alterada dependendo dos resultados. É o seguinte, o Botafogo é o líder com 64, o Palmeiras é o segundo com 61, Fortaleza é o terceiro com 57, o Flamengo é o quarto com 54, o Internacional é o quinto colocado com 52 pontos e o São Paulo é o sexto com 51 pontos conquistados. O Bahia é o sétimo com 46, o Cruzeiro, que perdeu, é o oitavo com 44 e o Galo Mineiro, que também vem de derrota, continua com 41 pontos, estacionado na 9ª colocação. O nosso Vasco, estacionado também na 10ª posição, tem 40 pontos, e o Grêmio, que é o 11º, já soma 38 pontos. Então notem que a vitória do Grêmio foi muito ruim para o Vasco, né? O Grêmio teria que ter perdido para ter ficado com 35 pontos, né? Com isso, o Grêmio já encostou no Vasco aí 2 pontos apenas de diferença. O Criciúma, que empatou, tem 37, é o 12º. O Fluminense, que perdeu, é o 13º com 36 pontos somados. O Vitória da Bahia é o 14º com 35. E o Atlético Paranaense, que venceu o Cruzeiro, é o 15º com 34. O Bragantino é o 16º, quase na zona do rebaixamento também, com 34 pontos. E aí temos, por exemplo, o Juventude, que é o primeiro time no Z4 com 34. O Corinthians é o 18º colocado com 32, o Cuiabá é o penúltimo colocado com 27 e o praticamente já virtualmente rebaixado Atlético Goianiense com 22 pontos somados. Então notem que a briga para o rebaixamento está mais quente do que nunca. Tá? Do Fluminense ali até o Corinthians, ou seja, do 18º, né, de baixo para cima, do 18º até o 13º, esses 5 times estão brigando ferozmente ali. A gente pode até colocar o Criciúma mais ou menos nesse bolo aí. São 5, 6 times aí brigando ponto a ponto, né, naquela trocação tremenda para não serem rebaixados. Reta final mais do que quente, mais do que decisiva de Campeonato Brasileiro. Eu confesso a vocês que eu queria muito que o Fortaleza tivesse ganho do Palmeiras, tá? Para brigar com o Botafogo até o final por esse campeonato aí, mas pelo que eu tô percebendo, a briga tá entre aí Botafogo e Palmeiras mesmo pelo título, né? Pelo menos agora, né? Vai saber futebol, né? Vai que o Palmeiras dá 2 derrapadas aí, o Botafogo também dá 2, o Fortaleza ganha 3, né? Sei lá. Vai que, mas tá um pouco mais difícil essa situação. Então essa é a maneira a qual se encontra a tabela. O nosso Vasco precisando de uma vitória, porque se o Vasco vence, a gente vai a 43 pontos. A gente passa o Atlético Mineiro, tá? E já fica encostado no Bahia. O Bahia ficaria estacionado com 46. Depois a gente teria que secar aí o São Paulo nos próximos jogos, mas a gente já ficaria ali bem consolidado, praticamente livre de chance de rebaixamento, praticamente, viu gente? Praticamente, porque olha só, hein? Se o Vasco ganha, vai a 43 pontos. Ficaríamos aí a 7 pontos do Z4, mas a 7 pontos, faltando 7 jogos, né? Faltando 21, tem um risco pequeno, mas tem. Mas já ficaríamos bem tranquilos em relação a qualquer risco de rebaixamento. Tá bom, meus amigos? Então boa sorte pro nosso Vascão. Eu acho que hoje vai dar bacalhau, nem que for 1-0. Agora deixa eu falar com vocês sobre as meninas da Colina. As nossas meninas entraram em campo nesse fim de semana pelo Campeonato Carioca da categoria e venceram o Boa Vista com uma goleada histórica, tá, gente? 13-0. 13-0 o Vasco enfiou na equipe do Boa Vista, resultado ao qual garantiu o
nosso gigante nas semifinais do Carioca Feminino. Teremos aí Vasco e Fluminense, Flamengo e Botafogo no próximo dia 2 de novembro, conhecido como sábado que vem, às 3 horas da tarde, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca 2024 Feminino. Agora, se tratando do nosso novo Basquete Brasil, quero que vocês acompanhem na sua tela essa arte. É o seguinte, essa é a agenda do nosso Vasco dos próximos jogos pelo nosso R10 Score Vasco da Gama pelo NBB, pela temporada do Novo Basquete Brasil 24-25. Teremos Fortaleza Basquetebol e Vasco no dia 1º de novembro, 7h30 da noite. Depois teremos Unifaces e Vasco no dia 4 de novembro, 7h30 da noite também. Também teremos no dia 7 de novembro Vasco e Caxias, né? Grande jogo em São Januário às 8 da noite. Teremos depois no dia 12 de novembro Pato Basquete e Vasco, fora de casa, claro, no dia 12 de novembro, 7h30 da noite. Teremos em São Januário Vasco e União Corinthians no dia 21 de novembro, às 4 horas da tarde. Também teremos Botafogo e Vasco no dia 15 de novembro, às 8 da noite. E encerrando essa maratona dos jogos de novembro, eu pulei um jogo aqui, ó, que é no dia 17, tá, gente? Que eu pulei aqui, é no dia 17 de novembro, 11 da manhã, Vasco e Corinthians, tá, gente? Então, muitos jogos importantes do nosso time R10 Score Vasco da Gama, né? A gente que veio derrapando aí nesse início de temporada, precisamos nos reencontrar com a vitória para que tudo dê certo nessa temporada 24-25. Se tratando de dar certo, vamos torcer pro nosso Vascão hoje, mais uma vez, 9 da noite, Vasco e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vasco ainda é de sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!